dando prosseguimento aqui à nossa construção da teoria eletrofrágil, na aula passada a gente fechou o setor de elétrons, já tinha fechado até na outra aula, e introduziu o setor de Higgs e mostrou a necessidade do setor de Higgs, né, em conexão com o setor leptônico. A gente falou também do setor de Young-Hill, que introduzimos os campos de Gauge, né, já tínhamos falado dos tensores, né, de field strength, mas vou voltar aqui e fazer então um breve resuminho. Então, só para a gente não perder o fio da discussão. Então, nós vimos que nós estamos construindo um modelo que se baseia numa simetria SO2, que a gente chamou de left, para poder contemplar os dubletes, né, de leptons left. Então, no setor, o que ditou para nós o SO2 left foi a estrutura do neutrino. Então, a gente pegou os leptons, né, para nós, no setor SO2, o que nós temos são os leptons, né? Esses nossos leptons são o elétron e o pósitron, o mu mais e o mu menos, o mu e o seu pião antipartícula e o tau com a sua antipartícula. E isso é o setor leptônico carregado. E o setor leptônico neutro, o neutrino do elétron, antineutrino do elétron, neutrino do mu, antineutrino do mu, e o neutrino do tau, antineutrino do tau. Então, esse é o setor leptônico. E nós vimos que o setor, que o SO2, né, o SO2, ele ditava para a gente a estrutura dos dubletes. Então nós tínhamos aí vamos representar o neutrino do lepton L, componente left, e o próprio lepton L, componente left. Esse aqui é o dublete de férmions left hand. E no modelo padrão nós não temos os neutrinos right, então a gente tem só o lepton right. E aí a gente introduziu a simetria SO2 por conta dos dubletes. E a simetria U1 nós introduzimos porque nós precisávamos, né, não era uma simetria SO2 right, mas era uma simetria SO2 associada a uma hipercarga fraca necessária para poder formar, para poder acertar as cargas elétricas. Então a gente viu que introduzir uma relação tipo, né, uma relação tipo que é uma MXGIMA, que relaciona, né, a gente falou sobre isso na passada, que relaciona a hipercarga fraca, né, aqui a gente tem a hipercarga fraca, né, hipercarga fraca e 1, os geradores E2 e 3, os geradores de SO3, né? E essa relação associa a carga eletromagnética com a hipercarga, a terceira componente do espinho isotópico fraco mais a hipercarga fraca. Então essa hipercarga fraca foi necessário introduzir para garantir que o neutrino tem carga zero, senão o neutrino terminaria com carga meio e o elétron terminaria com carga menos meio. Como o elétron tem carga menos 1, então a gente viu que para o setor do lepton, esse L, esse Y aqui, vale menos 1. Então, a hipercarga fraca dos leptons carregados, quer dizer, a hipercarga fraca do dublete, a gente estava chamando, também na aula passada, a gente chamava de L maiúsculo, assim, esse dublete, associado, né, ao lepton. Então, a gente tem, pode, se quiser, colocar aqui um LL, né? É o dublete associado, quer dizer, o dublete left associado ao lepton L. Esse L pode ser uma dessas três partículas. Então, a hipercarga do setor left, ela vai ser sempre menos 1, para poder garantir carga zero para o neutrino e carga menos 1 para o lepton carregado. E o antilepton, claro, com carga mais 1. Então, foi isso que a gente fez. Então, com isso aqui, a gente tinha um problema. O problema nosso é que nós começamos com a simetria exata. Então, a simetria sendo exata, ela exige que a massa do neutrino, que é zero, então a massa do neutrino, do lepton, né? A massa do neutrino igual a massa do lepton, que é zero. Então, a gente precisa ter um repelismo de massa do elétron. Então, para o elétron ter massa, ou para o lepton ter massa, nós nos lembramos da equação de Dirac, o termo de massa, né? A massa de Dirac, que é a massa típica, que é uma massa de Dirac,
que é a massa que descreve um ferro carregado, né? Que é o caso do lepton carregado, do elétron, por exemplo, não? Então, massa do ferro carregado, a massa do ferro carregado, ela precisa introduzir o mixing entre a parte left e a parte right. Quer dizer, a massa ela vai ter o lepton left, lepton right, mais o lepton right, lepton left. Então, nós precisamos de um termo de massa que misture a parte left com a parte right. A simetria SO2, né, ela não permite misturar a parte left com a parte right. Se eu misturar o left com o right, o left é um dublete e o right é um singlete. Então, um dublete com um singlete vai dar sempre um dublete. Então, não tem um singlete de SO2. Então, eu preciso formar um singlete de SO2. Então, a ideia foi que essa massa, ela possa, quer dizer, a massa, nós vimos na aula passada, as interações de gauge são interações do tipo corrente leptônica a mim. Essa é a típica interação de gauge. Então, qualquer que seja, mesmo que seja, não precisa ser eletromagnetismo, pode ser até uma simetria não abeliana. Desde que as interações, que isso aqui eu tiver um grupo não abeliano, uma certa simetria de gauge, e aqui eu vou colocar os campos de gauge daquela simetria. Então, a interação de gauge é uma interação gama-mi. Então, é uma interação que preserva a quiralidade. Então, a interação de gauge, ela não mexe na quiralidade. Ela é perfeitamente, ela mantém a quiralidade. A partícula, antes e depois da interação de gauge, ela permanece com a quiralidade intocada. Já o termo de massa, ele precisa misturar as duas quiralidades. E aí o termo de Yukawa, quando a gente estudou as interações fermiônicas, a gente viu que as interações tipo Yukawa, que é lepton-lepton, férmio-férmio, né? Interação do tipo férmio escalar. Aí a gente já sabe que essa interação, ela mistura as quiralidades. Então, uma interação com o escalar, quer dizer, quando o férmio absorve ou emite um escalar, ele muda a quiralidade. Se ele era right, ele passa para left, se ele era left, ele passa para right. Então, a interação com os escalares faz os leptons mudarem de quiralidade, ou faz os férmios mudarem de quiralidade, o que não acontece com a interação de gauge. Então, a origem dessa massa, se pensou, vamos pensar que essa massa possa ter uma origem dinâmica. Então, essa massa, ela pode vir de uma interação com um campo escalar. Será que a origem da massa, né, ela provém de um campo escalar? Provém da interação com um campo escalar. Ou seja, se esse campo escalar, por alguma razão energética, da dinâmica do problema, se esse campo escalar ele adquirir uma configuração constante, quer dizer, se esse campo escalar se torna uma constante, quer dizer, se esse campo escalar ele se torna uma constante, então, a interação com o escalar, ela vai me gerar uma massa. E o papel desse escalar vai ser se desdobrar numa massa. Então, a ideia no modelo é, vamos buscar a massa dos férmions, que ainda são carregados, mas que ainda estão sem massa, em algum tipo de campo escalar fundamental. E aí, claro... Tocando barco? Sim. Eu vi essa simetria S2 próximo 1. Quem colocou ela a primeira vez foi o Schwing, 57? Não, no trabalho do Schwing, 51. A simetria SO2, ela só fica clara no trabalho do Glashow de 61. 61. O trabalho do Glashow de 61. O Schwing ele faz uma simetria não abeliana mais geral. Agora, quem toca no SO2, ele mostra que a simetria parcial das interações fracas é o SO2, é o trabalho do Glashow. Então, esse S2 próximo 1 foi o Glashow? Foi. O SO2, ele deu o SO2.
O 1 já foi trazido, aí se discutiu, o Salan trouxe o paper do Salan com o Word, depois o próprio Weinberg, o Word. E o próprio Weinberg também. Mas assim, o Glashow trouxe a simetria SO2. E aí depois o 1 foi completado. Mas ele não trouxe SO2 1. Então depois, se você tem 1, foi o SO2. O trabalho do Salan com o Word é de 63, e depois o trabalho do Weinberg é de 67. Mas quem trouxe a simetria SO2 foi o Glashow. Você tem a nossa folha aí, então? Das interações fracas? Pega isso. Né? Essa aqui é teoria de campo, pegar aqui interação fraca. A construção da teoria eletrofrágica. É o trabalho do Glashow, está aqui, 61. Partial Symmetries of Weak Interactions. Então, é esse trabalho do Glashow. Aí tem o trabalho do Salan e do Ward de 64, que é Electromagnetic and Weak Interactions, e depois o trabalho do Weinberg de 67, que é A Model of Leptons. Então, esses trabalhos já ficaram. SO2. Agora, o trabalho fundamental foi o trabalho do Glashow. Porque, por exemplo, eu ainda estou na discussão do multipleto que você colocou. Neutrino, elétron e o elétron. Quer dizer, eu acho que esse multipleto, vamos dizer, quem colocou primeiro ele? Já estava no Schwinger? Não, no Schwinger não. No Schwinger ele colocou, ele usou, inclusive, ele misturou hadrons também, ele não tinha quarks ainda. Então era um modelo mais efetivo, ele discutiu os leptons e os hadrons, né? Então ele não tinha ainda essa estrutura de dublês, porque ele ainda não tinha estrutura de quarks. Não tinha neutrino e elétron? Tinha neutrino, mas ele não coloca assim dublês. Ele não vê ainda a simetria SO2. Esse neutrino e elétron no dublete foi o Glashow? Foi, aí você pode dizer que foi no trabalho do Glashow. 60. Agora, esse dublete, vamos dizer, ele está de acordo com o que eu perguntei. A formação do dubleto, para mim, é fundamental. Então, ele está de acordo com o grupo de Lorentz, certo? Mantém a gravidade. Então, ele está de acordo com o grupo de Lorentz, certo? Ele não mistura diferentes representações do grupo de Lorentz. Ele pega a representação meio zero, onde está o neutrino left, e pega a representação meio zero, onde está o lepton left. Agora, depois, o passo seguinte, dentro desse multipleto, o pessoal trabalha com os números quânticos. Coisa ali. Então, número quântico 3, Y e carga. Quem trabalha com os números quânticos da carga de galvanismo, historicamente? O trabalho do Salan com o Ward, quando ele fala em Electromagnetic and Weak Interactions, aí eles fazem a conexão do setor fraco com a carga eletromagnética. Aí eles introduzem a hipercarga fraca. Daí depois o pessoal partiu, vamos dizer, que tem uma coisa que você não falou claro. Quando você tinha já os múltipletos ponto, já estava intuído naquilo ali que você teria 4 bordas vetoriais para intermediar. Sim, o S2 e o 1. Mas, digamos, eles viram primeiro que tinha 4 bordas vetoriais para intermediar, e daí botaram o S2 para o swing, ou foi como você explicou, tentando explicar ali, pela carga de galvanismo, você teria, digamos, que é o I3 lá, aquela coisa. Não, já você tinha uma, vamos dizer assim, depois que veio Young Lewis, né, você já tinha uma percepção de que as correntes fracas, elas são carregadas e neutras. Então, já estava claro o seguinte, nós temos no decaimento beta, né, nós temos então uma corrente que vai envolver, vamos dizer, no caso vamos pensar em termos de hadrons ainda. Então, você tem o próton, tem o nêutron, tem a corrente hadrônica, e você tem aqui a corrente leptônica. Então, você tem o lepton barrado e você tem o neutrino do lepton. Então, você sabe que você tem a corrente carregada. Quer dizer, essa corrente aqui tem carga menos 1 e essa corrente aqui tem carga mais 1. Então, a gente já sabe que as correntes fracas são correntes carregadas. Então, se elas são correntes carregadas,
elas, se agora a gente tem já uma formulação de Young-Mills conhecida, né, ela deve estar ligada à troca de bósons. Se a corrente é carregada, então se eu tenho uma corrente desse tipo, né, lepton, left, e aqui eu vou colocar um campo de gauge que vai mediar essas correntes, que se eu tenho essa corrente aqui, né, uma corrente do nêutron que transita para próton, e aqui o neutrino que transita para o lepton. Então aqui a corrente é neutra, essa corrente aqui, com carga menos 1. E essa corrente aqui, né? Então, se essa corrente aqui tem carga menos 1, ela tem, eu passei do nêutron para o próton, né? Eu emiti uma carga menos 1. Então tem que emitir daqui uma carga mais 1. Então, tem que sair um bóson daqui com carga mais 1. E esse bóson, quer dizer, e aí é um bóson carregado, né? Propagador é partícula, antipartícula, e aqui eu vou ter um bóson menos 1, e aí eu vou dar, esse cara vai estar entrando aqui, o neutrino tem carga 0, ele recebe esse cara com carga menos 1, e sai o lepton com carga menos 1. Aqui veio o nêutron emite um bóson com carga mais 1, e sai o próton, o nêutron sai daqui, o nêutron virou próton. Então, ele emite uma carga, ele emite, né? Ele vira próton, então aqui é uma carga, esse cara aqui, esse menos 1 que eu coloquei aqui era o da corrente, tá certo, né? Então essa corrente aqui é uma corrente com carga menos 1, ela vai do nêutron para o próton. Esse cara aqui tem carga 0, esse cara aqui tem carga 1, mas o P barrado tem carga menos 1. Então eu tenho uma corrente com carga menos 1. O nêutron então emite um próton, que tem carga positiva, né? Então daqui sai uma partícula com carga menos 1, né? Então, sai uma com menos 1. E sai o próton com carga mais 1. Tá aqui, ó. Próton sai. Isso aqui é 0. A carga que sai daqui é menos 1, a carga que sai daqui é mais 1, então fica a carga 0. 0 igual a 0. Aí esse cara se propaga até aqui com carga menos 1, aí vem o neutrino aqui que tem carga 0, 0 com menos 1 dá a carga menos 1 do lepton. Então você sabia que as correntes, né, sendo carregadas, né, então essa corrente aqui tem carga menos 1, essa corrente aqui sendo carregada, ela vai estar interagindo com uma outra corrente carregada. Então você já sabia que os bósons vetoriais, claro, aí você pode ter uma outra corrente, um sinal oposto, você pode ter nêutron indo para próton e nêutron, né? Então você poderia ter uma corrente com carga mais 1 aqui, então trocada aqui com carga mais 1. Então você já tinha claro que os bósons, devido à existência de correntes carregadas nas interações fracas, você deveria ter bósons vetoriais carregados. Você já esperaria a existência do W+ e do W- por causa das correntes fracas carregadas. As correntes fracas, né, no decaimento dela, ela tem cargas, são correntes carregadas. Agora, a questão é, e se eu tenho, o elétron participa das interações fracas, e os neutrinos também. Eu poderia ter uma corrente neutrino, uma corrente só com neutrino. Então, se essa corrente aqui só tem neutrino, essa corrente aqui é neutra. Então, ela vai ter que estar interagindo com um bóson neutro. Então, você teria também um bóson neutro. Então, a estrutura de corrente das interações fracas, ela já dá uma indicação para você que você deve ter bósons vetoriais carregados e um bóson vetorial neutro. Então, isso aí já está mais ou menos claro. A questão agora é como introduzir a interação eletromagnética, porque se esses bósons vetoriais são carregados, eles também... Só fazendo uma pergunta, quer dizer, então, nessa estrutura de corrente de interações fracas, aquele Sudarshan e Marchak, eles seriam a referência disso aí? Não, eles não introduziram os bósons vetoriais carregados. O trabalho de Sudarshan e Marchak, e depois logo o trabalho do Gell-Mann com Feynman, foi entender a estrutura da corrente fraca. Saber o seguinte, será que a corrente fraca, que tipo de estrutura ela tem? Então eles determinaram que no fundo a corrente fraca é isso aqui. Lepton barrado, gama-mi, 1 mais gama-5, neutrino. O que eles acertaram foi que a estrutura das correntes fracas é uma corrente gama-mi mais gama-mi, gama-5. A pergunta que era, será que você quer essa corrente aqui? Isso aqui você pode colocar qualquer matriz de Dirac aqui. Então a pergunta, será que aqui fica o quê? A identidade? Pode ser o gama-5, pode ser o gama-mi, pode ser o gama-mi, gama-5, ou
poderia ser uma corrente tensorial, sigma mini. Né? Poderia ter algo desse tipo. Aí eles determinaram a corrente carregada, ou a corrente fraca, ela tem uma estrutura gama mi mais gama sim. Essa é a estrutura da corrente fraca. Então sai fora isso aqui, sai fora isso aqui, sai fora isso aqui. Então fica uma corrente do tipo gama mi mais gama sim. Então isso foi o trabalho do Sudarshan e Machak e o trabalho do Fay e Gelman. Eu entendo Mas que eles todas são historicamente complexas. não se preocuparam de colocar Você acha que isso vem antes dos bósons ou vem depois? Isso aqui vem antes dos bósons. Isso vem antes dos bósons. Esse trabalho já vem sendo discutido desde 58. Isso é 58, né? Desde 58. Eu só estou querendo mais ou menos colocar que cita lá, o Leite Lopes, é de 57 o trabalho onde bota o zero. Exatamente. O Leite Lopes já bota os exércitos em 57. O W mais, o W menos já ter tido a já viu antes, exatamente. E você não sabe quando foi assim. Não, o que se sabia é o seguinte, que desde que você, quer dizer, quando você já tendo a estrutura do decaimento fraco, já desde Fermi, né? No momento que você, você sabe que o decaimento fraco, ele envolve carga elétrica, mas com Yang Mills, né? Quando você vai fazer a interação como sendo uma interação de gauge, então você já fica claro que o teu campo de Yang Mills tem que ser carregado, porque ele vai se acoplar com uma corrente carregada. No momento que você tem essa corrente... Quando você associou o S2, quer dizer, aquele duplete, ao Yang Mills, sim, você já estava claro que, quando você estava com S2 passou, mas só o S2, sim, você já estava claro que teria que ter 3 bósons. Então, quer dizer, eu imagino que os 3 bósons é que levaram ao S2. A pergunta é, o que levou ao S2? Foram os 3 bósons ou foi a estrutura de duplete neutrino, elétron? Né? Você poderia perguntar, o que veio primeiro? Foram os 3 bósons ou foi a estrutura, digamos, de duplete, do elétron para o neutrino? Bom, historicamente, quem veio primeiro foi a estrutura de 3 bósons. Você sabia que tinha que ter bósons carregados e nêutrons. E aí você imagina, historicamente foram primeiro os bósons carregados. Mas agora, do ponto de vista construtivo, a gente imagina que o que é fundamental é que você, no decaimento fraco, né? No decaimento fraco você tem o protoelétron e o antineutrino elétron. Então, basicamente, o que você imagina é que você tem uma estrutura de duplete hadrônico e uma estrutura de duplete leptônico. Você poderia pensar, eu tenho uma estrutura de duplete. Então, se eu tenho uma estrutura de duplete, e do ponto de vista de Heisenberg, lá de 1932, né? Quando você tem o duplete próton-neutro, isso aqui já é um duplete S2, né? E o próprio trabalho de Yang Mills de 54 é um trabalho feito em cima do espinho isotópico forte. Ele faz espinho isotópico S2, porque ele sabe que o próton e o nêutron formam um duplete sob a simetria de espinho isotópico S2. Então, você já poderia pensar que a estrutura de S2 ela está vindo do setor de matéria, do setor hadrônico e do setor leptônico. Aqui também é um outro duplete. E, claro, sendo Yang Mills, sendo S2 local, você tem que ter 3 bósons nele. Tá? É uma fecha na outra. É uma fecha na outra, exatamente. Uma fecha na outra. Agora, assim, pelos papers, né, pelo que a gente lê nos papers, seguindo essas pessoas discutiram. Né? Então, tem um bastidor. Mas se a gente não olhar o bastidor, só olhar o paper, a ideia é que veio do S2 e não veio logo o triplete de bósons vetoriais. Aí você, claro que encaixa nisso a estrutura de duplete. Né? Agora, eu te pergunto o seguinte, lá quando em 1939 teve o trabalho sobre representação do Deleuze do Poincaré ou de Deleuze? Deleuze, do Wigner? Então foi Poincaré. Grupo de Poincaré, 1939. O Wigner foi quando? Wigner foi 39, Poincaré. Então, ali, o Pauli tinha escrito a carta sobre a existência do neutrino, onde poderia ali ser colocado, já pensado em colocar o elétron e o neutrino num duplete?
Ali poderia ter se pensado, não se pensou, mas poderia. Já poderia ter se pensado. Poderia, porque estão do mesmo tipo de estrutura de representação do grupo de Lorentz. Porque para a gente hoje em dia, toda a coisa histórica, a primeira coisa que eu deveria dizer era o grupo de Lorentz, né? Eles não podem ser, as representações têm que estar no mesmo multipleto. E, por exemplo, hoje, quando a gente permite, naquele multipleto, ter diferentes números quânticos. Essa pluriformidade de números quânticos é uma... e daí pronto, e daí você tem que ter 4 bósons de Gale. E daí você tem que fazer poetosimetria. Quer dizer, o que eu estou querendo colocar para a aula, que eu penso o seguinte, o fundamental é o seguinte, você tem que ter um multipleto. Construído aquele multipleto, você daí vai encontrar simetria. Então, o multipleto, um dupleto, no caso, vamos dizer, a simetria, você encontra S2. Você pode ter, S2 tem um número quântico, o 1 também tem um número quântico. Eu só quero dizer o seguinte, que as coisas não são bem assim unívocas. Agora, a construção do multipleto, para mim, toda a construção teórica está no multipleto. Aqui às vezes a gente recebe muito S2 cross 1, e isso aí agora, mostrando bem, foi uma construção de 61 a 67, por muitos anos até encontrar S2 cross 1 como o original. A simetria local, Então, tudo foi, assim, foram indícios que você vinha acumulando, né? O indício de dublete, da estrutura de dublete no setor hadrônico, no setor eletrônico, as correntes carregadas, então tudo isso aí foi montando esse modelo, né? Essa é a ideia. Bom, então a gente viu que tinha que introduzir o escalar. Mas aí a gente pensa, o escalar, para poder dar massa, ele vai ter que acoplar o setor left com o setor right. E segundo o que nós vimos aqui, né? Então, só lembrando, o lepton left está aqui. O lepton left está na parte inferior do dublete. Então, ele tem número quântico de SO2 menos meio, está na parte inferior. E o lepton right, ele é neutro segundo SO2, ele tem número quântico 0. Então, isso aqui tem um número quântico final menos meio, né? Quer dizer, menos meio com 0 está menos meio, né, do ponto de vista do SO2. Então, esse objeto aqui não é neutro. Então, isso aqui nunca vai ser um invariante de SO2. Porque, do ponto de vista do SO2, você não pode desmembrar o lepton do neutrino. O SO2, ele vê o neutrino e o lepton como uma coisa só. Então, o que eu deveria ter seria o lepton barrado, né, o lepton left barrado, com o lepton right. Isso aqui é um dublete de SO2. E isso aqui é um singlete de SO2. Então, o produto dos dois dá um dublete. Então tá, então se eu misturo esses dois termos aqui, agora isso aqui tem chance de ser SO2, porque aqui dentro está tudo, está o neutrino e está o lepton. E aqui tem uma coisa que é singlete de SO2. Então, isso aqui tem uma estrutura covariante de SO2, isso aqui é um spin meio de SO2, é um meio isotópico meio, isso aqui é spin isotópico 0. Então, do ponto de vista do SO2, esse cara tem um número quântico bem definido, é meio. O único jeito de eu formar um singlete, meio, para dar 0, quando eu multiplico meio por meio por alguma coisa. E quero que tenha um singlete aqui, porque isso aqui é invariante de SO2, é um singlete, o único jeito é eu colocar aqui um meio. É o único jeito, meio por meio dá 0 e 1. Mas aí eu tenho que colocar meio por meio e formar o 0. Então, a ideia é, bote aqui um outro dublete. Então, isso aqui é meio de SO2. Tem que botar um dublete de SO2, que aí meio com 0 dá meio, e meio com meio dá 0 e 1. Agora, como é que eu sei se é 0 ou se é 1? Quando eu pego o dublete de SO2, né? Então, se eu pegar um dublete de SO2 e um outro dublete de SO2, se eu combinar dessa forma, estou formando um singlete. Se eu combinar dessa forma, eu estou formando o triplete de SO2. Ou é escalar, é o singlete, ou é o triplete. Aqui é o triplete de SO2 e aqui é o singlete de SO2. Então, eu não botei uma matriz sigma aqui. Então, quando eu pego esse lepton left barrado, que é um dublete, um dublete linha, e pego o φ, que é um dublete coluna, eu estou conseguindo construir um escalar. Esse aqui é um escalar, eu posso botar para fora ou para cá, não vai. Posso botar assim, posso
escrever isso aqui desse modo. Então, com isso aqui, eu consigo formar um escalar de SO2. Então, isso é beleza. Então, isso aqui é dublete, isso aqui é dublete, está colocado na forma de dublete. O produto de dois dubletes é um dublete, se eu multiplicar os dois dubletes dessa forma. Aqui eu coloco, quer dizer, na verdade, isso aqui é L Dagger, mas como eu estou falando de Dirac, né, tem Fermi, eu estou colocando o gama zero. Então, esse barrado aqui envolve o Dagger e o gama zero. Então, isso aqui me formou um singlete de SO2. Agora, a questão é, isso aqui também tem que ser um singlete. Então, é meio, meio dá 0 e 1, mas com essa combinação aqui fica 0, e isso aqui é 0 de SO2, então fica 0. Então, é singlete de SO2. Agora, tem que ter singlete de 1 também. Então, como esse cara aqui tem carga menos 1, o L, né, o dublete tem carga menos 1, o dublete barrado vai ter carga mais 1. Então, a hipercarga desse aqui é 1. E aí a gente viu que, devido à relação de Gell e Nishijima, quem vai ser a carga? O 1 do lepton light. Então, o lepton tem carga menos 1. Ele aqui é um singlete. Então, a carga, isso aqui dele é 0. Então, o Y dele vai ter que ser menos 2. Então, a hipercarga fraca do dublete é menos 1. Mas a hipercarga fraca do singlete light é menos 2. Quer ficar menos 2 sobre 2 dá menos 1 igual a menos 1. Então, esse cara aqui, carga menos 2. Agora, eu estou falando das cargas com 1Y, das hipercargas fracas. Então, esse aqui tem carga menos 1, mas o conjugado dele vai ter carga mais 1. Esse cara aqui tem carga menos 2. Ali. Então, esse cara aqui só vai poder ter carga mais 1. Então, se esse cara tiver, então, esse φ aqui tiver hipercarga mais 1, hipercarga fraca mais 1, vai dar uma carga total 0. Então, isso aqui é neutro, quer dizer, quando eu fizer as transformações de fase, as fases vão se cancelar. Então, esse carinha aqui esse cara aqui está menos 1, então vai ficar mais 1, esse cara aqui é mais 1, esse cara é menos 1. Perfeito. Então, aí eu consigo construir um singlete de SO2 e um invariante de 1. Se a carga, então, a hipercarga fraca do Higgs for mais, isso aqui é menos 2, então for mais 1. Então fica 1, 2, menos 2. Então isso significa o seguinte, que quando eu pegar esse dublete de Higgs, ele vai ter dois escalares, um escalar φ1 e um escalar φ2. Então, usando Kelvin e Nishijima, esse cara aqui está na parte superior do dublete, então ele tem mais meio aqui. Então o Y3 dele é mais meio. E a hipercarga dele é mais 1. Então vai ficar meio, o meio, vai dar 1. Então esse cara aqui, ele tem carga mais. Então o φ1 é um cara carregado positivamente, do ponto de vista eletromagnético. Porque fica I3, que é meio, mais Y sobre 2, dá meio mais meio. E esse cara aqui de baixo, ele tem o I3 dele é menos meio, mas aí como esse aqui é mais 1, fica menos meio mais meio. Então esse aqui de baixo seria o Higgs neutro. Então nós temos um dublete de Higgs. Um Higgs carregado e um Higgs neutro. Claro que a gente vai depois ver por que esse Higgs descarregado, ele não aparece. Quem vai sobrar para nós, quer dizer, a partícula de Higgs física, vai estar aqui. Vamos ver depois isso. Mas, por enquanto, o dublete de Higgs são dois escalares, um carregado positivamente e o outro não carregado. Muito bem. Então, essa já é a estrutura do Higgs. E aí a gente sabe que com essa interação aqui, que a gente vai chamar de interação de Yukawa, então eu vou ter a constante de acoplamento de Yukawa para o lepton left, para o lepton L, perdão, para o lepton L. Cada lepton vai ter a sua constante de acoplamento de Yukawa. Então essa vai ser a estrutura dos acoplamentos de Yukawa. E aí toda a discussão da carga foi feita em função, né, de eu ter que reproduzir, né, esse dublete aqui, eu vou ter que reproduzir esse termo aqui como singlete de SO2 e como invariante do 1. Então esse termo aqui ele respeita
todas as simetrias, desde que esse esteja no duplete com essa atribuição de hipercarga e carga. Perfeito. Então, a gente passou a construção do Lagrangiano. Então, a gente tem lá o Lagrangiano. Então, a gente já viu, temos campos de Yang-Mills, na aula passada a gente falou, temos os campos de Yang-Mills aqui. Os campos de Yang-Mills de SU2 nós chamamos de BA. E o campo de abeliano aqui de U1 nós chamamos de Y'. E aí a gente sabe da construção de Yang-Mills que a gente pode... Aí a gente chamou, para cada simetria, nós temos uma constante de acoplamento de gauge. A gente chamou essa constante de acoplamento de gauge aqui de G, e essa constante de acoplamento de gauge aqui de G'. Então a primeira coisa é construir os tensores, né, F' de Yang-Mills e o abeliano. Então, a gente foi lá e construiu. Então, assim, o F'. Você acha que os campos de gauge eles devem nascer associados a S2 e 1, a cada um dos grupos, ou ele deveria estar associado aos números quânticos formadores da carga de Gauss? Não, eles estão... Só estou querendo explicar o seguinte. Quando o Dirac falou, ele diz a rotação dele, que é alfa dele, ele está gerando o AMI ligado ao número quântico da carga elétrica. Então, ele diz lá, ele diz que o AMI está gerado ao número quântico da carga elétrica. Agora, aqui, você tem esse S2, o 1, né? O número quântico, os campos de gauge estão associados com certeza ali, né? Ou será que você poderia ser diraciano e dizer, olha, eu quero um número quântico associado, um bóson de gauge associado aos números quânticos que estão em questão, como foi no caso do eletromagnetismo. Certo. Quer dizer, você estaria aproximando a tua teoria à carga elétrica. Porque isso aqui, S2 próximo 1, para mim, vamos dizer, eu chamaria de uma adivinhação, uma proposta, uma coisa teórica. Você está armando uma estrutura. Uma estrutura a ser proposta e desenvolvida. Agora, o Dirac, quando ele fez o elevado de alfa, ele diz, eu estou associando aquele ali ao meu número quântico. Certo. O que você está fazendo aqui no estudo é isso. Se você lembrar das aulas anteriores, lá da primeira ou da segunda aula, quando a gente introduziu o lepton F, do duplete F, a gente falou, a transformação S2 dele é essa aqui, exponencial de I, aí vamos colocar aqui os parâmetros, os geradores e o duplete. Então, quando eu for associar os campos de gauge de S2, eu vou estar associando a esses parâmetros aqui. Isso aqui está fazendo o papel do Q, de Dirac, né? O Q, e isso aqui está fazendo o papel do alfa. Isso aqui é o E que é alfa do Dirac. Onde o Q é a carga, no caso abeliano. No caso não abeliano, é um gerador. E alfa é o parâmetro. Nesse caso, os parâmetros são os operários. Quer dizer, eu estou fazendo o gauge disso aqui. Na verdade, eu estou muito próximo das cargas de S2. Estou fazendo exatamente o Dirac, só que na versão. E no caso do 1, a transformação, esse cara aqui, a gente viu o elétrico, né? A hipercarga dele é menos 1. Então, isso significa que essa transformação aqui é a transformação SO2, né? Então, vou colocar aqui isso aqui, é o SO2. Se eu fizer agora a transformação 1, quer dizer, o meu lepton, linha, né? Por transformação 1, ele vai ser exponencial de I, aí vamos chamar o parâmetro de alfa. Vamos chamar de alfa, vamos chamar de um parâmetro, vamos chamar de alfa. Parâmetro alfa. E aí aqui eu vou colocar a carga, né, a carga Y. Nesse caso, a carga é menos 1. Então, vai aparecer aqui menos I alfa. Então, quer dizer, aqui eu colocaria. É elevado. Quer dizer, aqui eu estou colocando assim, exponencial de I alfa e o gerador. O gerador da transformação é o Y, né? Aqui. Mas a carga dele é menos 1. Então a carga dele é menos 1. Estou colocando menos 1 aqui, então é menos I alfa. Então por exemplo, quando eu vou fazer o gauge dessa transformação, eu vou estar fazendo o gauge desse parâmetro aqui. Quer dizer, eu vou
estar associando um campo de gauge a esse parâmetro, associando 3 campos de gauge a esse parâmetro. Exatamente o que Dirac fez. É o Eric Alves, tá? Então, só para lembrar, nós introduzimos, então, os filmes suplentes. Aí temos que introduzimos as derivadas covariantes. E aí nós vamos introduzir, então, o setor de leptons left, demi, atuando no lepton left. Então vai ficar, derivada covária fica assim, demi, agora mais, né? I, G, campos de gauge, geradores da transformação, atuando. Depois aqui, mais I, G', campo de gauge, e aí o gerador, nós estamos colocando aqui Y sobre 2. E aí aqui tudo isso aqui, atuando no lepton. Então aqui eu estou colocando o gerador, né? São os sigma sobre 2. E aqui eu estou pegando o gerador Y popular do Gelman Nishijima, né? Isso ali é um ponto. Deixa eu ver. A gente coloca. A gente tem aqui o Y, tá certo. A gente viu então, só para relembrar, o Y do dublete é menos 1, isso, né? Vai ficar menos 1, porque fica meio dá 0, menos 1, dá 0. Opa. E aí, a mesma coisa, a gente vai ter que introduzir a derivada covariante no right. O right, então, não interage com S2, ele é neutro segundo S2, então ele vai ter só demi mais I, G', Y', e aqui Y sobre 2. E aí aqui vão ter lepton right, né? Então, o lepton right tem carga, né? A gente viu pela carga do elétron, né? Que era menos 2, a carga eletromagnética é o 3 mais Y sobre 2. Então, no setor right, isso aqui é 0, isso aqui é menos 1, então isso aqui tem que ser menos 2, o Y é menos 2. E depois o Higgs, de novo, o Higgs é um dublete de S2, então vai ficar tudo igual a isso aqui. dmi mais I, G, dma, sigma A sobre 2, mais I, G', aí a gente viu o Higgs, né? Ele tem carga YI, e aqui o Y sobre 2, atuando no Higgs também. Aí lembrando que Y sobre 2 está voltando para apenas poder ajustar, né? porque na verdade a gente está usando o gerador, a gente está usando o gerador, o I3 é o sigma 3 sobre 2, quer dizer, os geradores de S2 são sigma A sobre 2, né? Então, como eu estou usando que Gelman Nishijima é a soma dos geradores, é I3 mais Y sobre 2, né? Então eu estou usando isso aqui como sendo o gerador do caso abeliano. Quer dizer, o Y, né? A gente acerta o Y para dar a carga elétrica. Eu estou colocando esse Y sobre 2 aqui. Tá? Estou usando isso aqui como sendo, da mesma forma que isso aqui é um gerador, quer dizer, da mesma forma que esse 3 aqui é o sigma 3 sobre 2, então isso aqui é o meu gerador, né? Tá aqui, sigma 3 sobre 2, sigma 1 sobre 2, sigma 2 sobre 2, sigma 3 sobre 2. Estou usando esse gerador aqui também. Então a gente pode dizer assim que o B está ligado a um número quântico. Isso. O Y está a outro número quântico. Exatamente. E esses números quânticos estão no duplete, no triplete e no quadra. Então os números quânticos
estão naquele pacote da teoria, né? Exatamente. Esses campos de gauge aqui, né? Esses campos de gauge aqui, eles interagem, né? Os campos de gauge, eles interagem fazendo a transmissão através dos números quânticos. Quer dizer, aqui, quando eu coloco isso aqui, quando eu coloco esse sigma A sobre 2, eu estou definindo os números quânticos de S2. Eu estou dizendo, isso aqui é um dublete. E quando eu coloco isso aqui, eu estou definindo o número quântico do 1. Quer dizer, no caso do lepton, isso aqui vale menos 1. Isso aqui é menos 1. Isso aqui é mais 1. Isso. Então, quer dizer, aí fica claro, só assim, eu estou falando para mim, Tá certo. você está transmitindo seu DNA, são os dois números quânticos, vamos chamar I3, que é a mesma coisa que sigma, Isso. e o Y. E está transmitindo esses números quânticos através das interações. Isso, exatamente. E daí, esses três tipos de corpos, né, o L, o Sim. LR e o Pi, que estão transmitindo esse DNA. Agora, o que tem, na verdade, você só tem um número quântico, né, porque eles comutam, né? Isso. Então, na verdade, o único número quântico que você está transmitindo é o QEM, né? Isso. Então, você Quer dizer, nesse ponto aqui eu estou transmitindo todos. transmite todos, você transmite dois números quânticos. Mas os dois números quânticos, quer dizer, como eles comutam, eles, assim, é um número quântico, o DNA é um só que está transmitindo. Quer dizer, o DNA é a carga de diamantidioma, certo? E essa carga de diamantidioma, para você transmitir no teu processo, você transmite via I3 e via o Y. Isso. Certo? Então, cada uma das três... Mas observa agora o seguinte, tá certo? Eu tenho 3 cargas de SO2 e uma carga de 1. Então, esses campos de gauge, eles vão transmitir toda aquele carga que eu vou ter, os 3 campos de gauge associados às 3 cargas. Aqui eu tenho 3 cargas, sigma 1, sigma 2 e sigma 3. Então, o campo B1 carrega a carga, transmite a carga sigma 1, o B2 a carga sigma 2 e o B3 a carga sigma 3. E o Y me transmite a carga, a hipercarga fraca. Então, eu tenho 3. Agora, essa relação aqui, lá no final, depois da quebra espontânea da simetria, que a gente identificar o fóton, aí essa relação aqui vai estar trocando carga, vai estar fazendo interação via carga elétrica com o fóton. Esse gerador aqui, ele vai estar associado depois ao fóton. Mas nesse momento... Esse é um momento delicado, porque no final você tem que voltar. Não tem fóton. Então, quer dizer, o que eu quero entender é o seguinte, eu sou um homem assim, eu quero entender o DNA, entende assim? Então, o DNA é o que é transmitido, as interações estão transmitindo números quânticos. Isso. E os números quânticos, vamos dizer, físicos, é 3 e Y. Sobre os quânticos físicos, vamos dizer, aqui, você pode dizer o seguinte, vamos pensar assim, pensar na mecânica quântica. Vamos dizer que a gente está aqui, não falamos de quebra espontânea de simetria, não falamos de nada. A gente aqui tem 3 números quânticos, e 1, que é o sigma 1 sobre 2, e 2 e 3. Como esses geradores não comutam entre si, nós sabemos da mecânica quântica que quando a gente quer definir um estado físico, a gente quer rotular um estado físico e a gente rotula através de um conjunto máximo de operadores mutuamente comutantes. Então, como essas 3 objetos não comutam entre si, a gente elege um deles. Vamos eleger esse aqui como sendo o número quântico físico. E aí você, de fato, tem que esse cara aqui é diagonal. É sigma 3 sobre 2. É meio, 0, 0, menos meio. Então, esse aqui é diagonal. Então, esse aqui é o número quântico. Quer dizer, é o gerador associado a esse número quântico que eu vou eleger como rotulando os meus estados físicos. E depois, claro, esse gerador aqui está sozinho, ele é abeliano, e ele comuta com esses aqui. Então, tem 2 números quânticos que podem ser usados. Não sei se eu estou te perturbando, eu quero dizer. Você disse que estados físicos é aquilo que, formado por aquela turma toda que se comuta. De números quânticos mutuamente comutantes. Isso. Então, quer dizer, como o I3 e o Y comutam, Isso. o I3 e o Y que formam o estado físico. Eles podem rotular o estado físico. Então, quer dizer, essa é o início e o fim da história. Entendeu? Quer dizer, no final, você pode estar lá com a quebra espontânea, você vai estar isso aqui. Tudo bem. Até aí está entendido início e fim. Então, agora, a pergunta da gente agora, você está construindo um modelo. Isso, ainda um modelo.
Você já não está partindo do princípio físico, está construindo um modelo. Ok? Então daí você diz, ó, eu tenho 3 cargas do S2, quer dizer, 3 números quânticos, assim, e o outro do Coso. Então eu tenho 4. Então eu estou com 4 números quânticos e no meu final, você vai me prometer o beijo final, que vai ser com um número quântico aí. Aí sim entendo você. A nossa ideia, então, desse momento, é que a gente tem 4 números quânticos, mas a gente, para rotular um estado físico, como a gente está falando aqui, eu preciso definir o I3 e o Y, porque são as coisas que comutam. Esse conjunto aqui, esse conjunto não é mutuamente comutante. Esse cara não comuta com esses 3 caras não comutam entre si. Então, eu tiro esses 2 aqui e digo, meu estado físico vai ser rotulado por esse operador aqui e por esse operador aqui. Então, os meus estados físicos vão ter autovalores ou números quânticos bem definidos sobre I3 e sobre Y. Só isso que a gente tem que dizer. Hipercarga bem definida e terceira componente do espinho isotôpico fraco bem definido. É isso que a gente tem no estado físico. Agora, claro, esses campos de gauge aqui, eles estão envolvendo todos os números quânticos, só que eu não posso usar esses 3 números quânticos simultaneamente para construir um estado físico. Eu escolho esse. Não, eu entendo que você gosta de virtualidade. Então você deixa a sua virtualidade se expandir. Eu só quero que na hora do beijo final, você diga, bom, no beijo final é com a carga elétrica composta com números quânticos de grau 1 x. Isso. Você quer no final. Quer sobrar o eletromagnetismo. O vento levou a cavalo, isso aí está legal. Tá certo. Por enquanto a virtualidade caminha. Isso. Tá certo. Tá legal? Beleza. Então a gente agora está pronto para construir o Lagrangiano de Young e Mills do setor leptônico, né, e do setor de Higgs. Então nós temos agora 3 setores. Aparece aqui. Tudo construído. A gente vai construir agora, então vamos lá. Então o Lagrangiano, né, a gente vai com o Lagrangiano, ainda não é completo, porque falta a parte de quartos, né, mas a gente vai com o Lagrangiano de Young e Mills, Lagrangiano de Higgs, do Lagrangiano, vamos dizer, leptônico. Então, o Lagrangiano de Higgs eu estou colocando junto com o de Young-Mills, porque, na verdade, o campo de Higgs ele vai se incorporar depois aos campos de Young-Mills por causa da quebra espontânea da simetria. O Higgs se incorpora na parte longitudinal. Então, já estou colocando. Vamos lá, o Lagrangiano total é esse aqui. Quem é o nosso Lagrangiano de Young-Mills? A gente já sabe, né? Nós chamamos de afinidade. Aquela turma, José, que nos anos 30, no qual você é apaixonado por ele, que faziam lá as teorias efetivas, etc. A ideia deles era que, digamos, a massa deveria vir da energia, né? Deveria vir da energia eletromagnética. Isso. Você acha que, digamos, dizer, essa coisa da massa vir de uma partícula aí do Higgs, eles jogariam você pela janela? Assim, mas para cair mesmo, sem não voltar. Eu acho que não. Sabe por quê? Acho que não, porque aquela turma, sobretudo, eles eram muito comprometidos assim, com os resultados experimentais. E os resultados experimentais começavam a indicar que a massa da partícula não dava conta da energia eletromagnética. Se você comparasse a dimensão, você fizesse aquele modelinho do elétron como sendo uma esfera uniformemente carregada, com aquela carga, né, menos zero. E aí você tira a energia, você tem uma estimativa do raio médio de distribuição da carga do elétron. Então, se você compara a carga, a massa do elétron, a massa física do elétron, né, 0,5 MeV, com o valor da energia eletromagnética acumulada, você tem uma discrepância. Então, devia ter alguma outra energia que devia se somar com a energia eletromagnética para dar a massa elétrica. Então, você sabia que
Quer dizer, quando você tira aquela expressão do raio clássico do elétron, né, quando você diz a energia eletromagnética do elétron, a autoenergia é E2 sobre 4π epsilon zero, vamos dizer assim, aqui o raio clássico do elétron. E você vai igualar isso aqui a MC2, né? Então você tira uma expressão para o raio clássico do elétron. Você diz isso aqui é E2, né? Sobre 4π epsilon zero MC2. Então você tira uma expressão para o raio clássico do elétron. Agora, esse raio clássico do elétron, ele dá bem maior do que você gostaria que fosse. Ele dá na faixa dos 10 a menos 12 metros, que é um valor grande. Então você esperaria um valor muito menor. Então você sabe que essa relação aqui é uma relação incompleta, né? Deve ter alguma outra energia a mais aqui, deve ter alguma coisa a mais aqui que vai te dar a massa de repouso do elétron. Então, não era, quer dizer, era a primeira abordagem. Quer dizer, quando você fazia isso, né, você estava tendo, na verdade, uma primeira abordagem para aquilo que deveria ser a massa. Né? Hoje em dia, também, por exemplo, a gente sabe, a massa do próton, agora vem a massa do elétron, pela teoria eletrofrágil, ela vem do acoplamento de Higgs, a massa dos quarks também. Mas a massa do próton, ela não é a soma das massas dos quarks, mais a energia de interação dos quarks. Tem um mecanismo novo para você reproduzir a massa dos quarks. Você tem que produzir aquela chamada, você tem a quebra dinâmica da simetria quiral. Quer dizer, quando você fala, quem é o completo responsável pelas massas das partículas no mundo, né? Quer dizer, as massas, as nossas massas, elas vêm exclusivamente da quebra espontânea de simetria, da massa de Higgs, da interação com o bóson de Higgs e da massa eletromagnética. Eu diria, não, existe um elemento novo aí, que é aquele chamado, que é a quebra dinâmica da simetria quiral. Dynamical Chiral Symmetry Break. Tem uma energia que vem de uma outra quebra de uma simetria, que é uma quebra dinâmica da simetria quiral. Então não é que o Higgs ele dê a massa para tudo, ele dá a massa para o elétron, dá a massa para os quarks. Agora, quando os quarks se juntam para formar o próton, a massa do próton não é entendida só às custas das massas dos quarks e da energia de ligação dos quarks com os gluons. Tem a energia, tem a quebra de simetria quiral. Mas o que você coloca isso? Então, mas voltando para a tua pergunta, estou querendo colocar isso. Então, quer dizer, quando na década de... Você perguntou se os caras da década de 30, que eram muito puristas, se eles aceitariam, né, uma massa vindo de um campo novo, né, eu diria, era uma forma de você suprir vamos dizer assim, ao desencontro entre teoria e experimento. Se você pressupõe que a massa vem totalmente da energia eletromagnética, aí você computa, você vê que a energia eletromagnética não é suficiente. Não, dizer também que aquela energia eletromagnética, tem outras energias, a questão que eu acho que seria, não é bem nesse foco que você colocou. A questão que diz o seguinte, a massa, ela vem da energia tem um intercâmbio, então esse é o princípio, é igual a MC2. Agora, quando você está dizendo, eu estou preparando a aula de vocês, com aquele campo φ ali, numa próxima aula, mostrar que aquele campo φ é o gerador da massa. Então, daí o cara diz, mas está indo contra lá. Entendeu? Então, o meu lá é igual a MC2. Beleza? A massa tem que estar conectada com energia. Agora, essa energia pode ser eletromagnética, pode ser um tubo aberto. Entendeu assim? Mas você desconectar a massa da energia e conectar a massa agora ao vácuo, ao campo, entende? Assim, quer dizer, é uma coisa possível isso. Você está nos mostrando, e esse é o padrão da física atual. Simplesmente eu estou querendo colocar o seguinte, para mim nos anos 30, qual fosse a interpretação, a massa viria de E igual a MC2. Certo? Hoje o que você vai nos mostrar é que a massa não vem de E igual a MC2. E isso, para os anos 30, ou para pessoas mais velhas como eu, é um choque. É um choque. Então, você tome cuidado. Se o Dirac sair daquele teu quadro, ele pode ter jogado pela janela. Ele não jogou o Higgs pela janela.
Ele viveu bastante, depois ele pegou o Higgs, ele não jogou o salão pela janela, não jogou o Higgs pela janela. Ele não jogou porque ele não estava com força ali. Não, tinha força intelectual, cara, tinha força intelectual. Não, porque, vamos dizer assim, é um momento novo, em que você vai pensar, são novas formas de energia, são novas formas de interação. Quer dizer, a própria teoria quântica de campos, né, ela te diz que essa teoria, a renormalização, ela te diz que se você quiser incluir escalares, né, a interação de Yukawa é a interação renormalizável que você tem. Então, você pode perguntar, porque a própria preocupação do Dirac sempre foi essa, sempre querer construir, vamos dizer assim, uma teoria minimalista. Então, para ele, sempre, o fato de você colocar a massa do elétron à mão na equação do elétron, na equação do próprio Dirac, né, era algo que não era muito bem-vindo. Ele queria saber, essa massa deve ter uma origem dinâmica. A massa, ela é o produto. O que é a massa? Massa é energia, Jericóso. Massa é energia. Então, se massa é energia, o que é mais fundamental? É energia ou é massa? A energia é mais fundamental. A energia deve vir de interações. A energia você produz em interações. Então, se achava que devesse ter uma origem dinâmica realmente para essa massa. Então, quer dizer, quando o campo escalar aparece, né, e se acopla, né, nesse acoplamento tipo Higgs, quer dizer, você tem uma interação. Essa interação, ela pode se desdobrar numa massa, desde que esse campo, pela dinâmica do sistema, adquira um valor constante. Se um campo ele se estabiliza com uma configuração constante, um valor V, digamos assim, então você pode transformar esse campo na origem da massa. Quer dizer, é isso que se estava esperando, que você tivesse uma origem também dinâmica para a massa. E agora, será que a energia ela vem só de uma pura interação ou essa energia vem da interação com algum campo? Qual é o campo que vai gerar essa interação? Então, acho que é uma questão assim, eu sei que eu participei um pouco de escolas onde o Higgs estava, na escola de Elliott, estava o Higgs, estava o Wigner, estava o Young. Essa discussão era colocada, e a pessoa na época colocava muito. Será que o campo de Higgs é a melhor saída? Será que não tem a quebra dinâmica da simetria? Será que não tem coisas mais fundamentais? Quer dizer, você pensava, é uma saída, não é a única saída, não é a única. Essa é uma saída. Eu acho que é importante a gente... E essa saída se cristalizou, foi ganhando força, foi ganhando mídia dentro da física, que se construiu com aceleradores para buscar o bóson do Higgs, mas não é necessariamente a única saída. Né? Se discutiu muito quebra dinâmica da simetria nos anos 70 e nos anos 80. Eu acho que é importante que as pessoas que estão escutando aqui na aula, sim, não é para dizer que uma coisa está certa ou está errada, é para mostrar as colocações que a física vai colocando, coisas que você não colocaria nos anos 30, você coloca hoje. Mas em cada colocação, você acaba tendo um peso dela. Certo. Então, por exemplo, hoje em dia, o Higgs se tornou, vamos dizer, uma casa da moeda da massa. Sim. Assim. Então, será que não é perigoso? Quer dizer, a espontaneidade da natureza, você tem uma casa da moeda da massa, a pergunta fica boa, as pessoas que estão escutando iriam ouvindo, discutindo, etc. Mas não se pode deixar de entender que se um país tem uma economia com uma casa da moeda que ele vai lá e fabrica, a física descobriu um campo, e aquele campo é esse fio que está nos colocando, que é uma casa da moeda para colocar massa. Será que a massa do macarrão, é isso mesmo? Não sei, eu estou levantando. Não, está certo, exatamente. Essa é a questão para colocar. Esse é um mecanismo. Não é o único. Poderiam, na época, vamos falar na década de 70, na década de 80, se discutiu muito quebra dinâmica da simetria, que seria um modo de gerar massa se discutiu muito o chamado Technicolor também. Essa teoria chamada Technicolor, ela era uma alternativa ao Higgs, em que você obtinha massa por quebra dinâmica da simetria, sem necessariamente introduzir o Higgs. Você tinha uma quebra dinâmica via um mecanismo envolvendo só térmica. Então, sempre teve alternativa. Ela não tinha nada a ver com o polo da TCD. Não tinha nada a ver com o polo da TCD. Como também, por exemplo, hoje a gente tem esses mecanismos específicos, essa
formulação de branas, você também procura ver a origem da massa através de dimensões extras, né? Então, não é o mecanismo de Higgs, não é um mecanismo mais universal, ele era um mecanismo, vamos dizer assim, que ganhou espaço na mídia, que era razoável, era interessante porque previa a existência de uma nova partícula, e aí, como essa nova partícula foi identificada esse bóson com essa massa no LHC, então a coisa foi cacifada. Mas assim, é uma discussão que veio muito forte ao longo dos anos 70 e 80, se era realmente esse mecanismo, era a forma mais adequada de gerar massa. O Technicolor, ele encheu em mais ou menos que período? Technicolor foi mais ou menos 70... Foi depois de 67, 68. Não, foi depois, foi na data. 68 tem prêmio do Weimer no Technicolor. 70, o SICV foi um dos caras que fizeram isso. Technicolor bombou muito no final dos anos 70 e início dos anos 80. Foi o Weimer que começou, não foi? Não tenho certeza se foi o Weimer. Eu acho que em 68 alguma coisa Technicolor do Weimer. Eu acho que não. Vou verificar na literatura a questão, a origem do Technicolor. Porque eu sei que assim, os trabalhos iniciais mais fortes, Rabi e o SICV... Mas eles reescreveram o modelo padrão então do Technicolor. Reescreveram o modelo padrão sem alternar, como uma alternativa ao Higgs. Escreveram um modelo padrão com quebra dinâmica da simetria para evitar o aparecimento do Higgs. Quer dizer, o Higgs poderia parecer um escalar, mas esse escalar seria composto dos chamados tecniférmions. Quer dizer, o escalar não seria um escalar fundamental, seria um escalar composto de férmions. E aí, esses férmions mais fundamentais é que faziam a quebra da simetria. A quebra da simetria não era feita pelo Higgs. O Higgs era formado a partir de uma estrutura mais fundamental, que eram os tecniférmions. Ali você botou no duplex, eu tenho essa divisão. Você botou o Φ agora. E eles botaram em alguma outra partícula? Botaram férmions mais fundamentais, botaram férmions chamados tecniférmions. Tinha uma nova categoria de férmions, e esses tecniférmions quebram a simetria e eles podem ter uma força atrativa que faz com que eles formem um escalar. Dois férmions podem formar um escalar. E aí, o Higgs seria um Higgs composto. Na visão do Mas os tecniférmions eram medíveis. Não eram confinados, não. Seriam férmions que seriam mensurados. E nada foi encontrado? Não, nada foi encontrado. O Technicolor depois saiu assim, do padrão na década de 80. Mostraram que havia incompatibilidades entre a ideia de tecniférmio e os resultados que começaram a sair do LEP. Antes do LHC, tinha o LEP, começou a rodar em 87 e foi até 2001. Com os dados de precisão eletrofracos do LEP, se mostrou que a hipótese do Technicolor não funcionava. Agora, hoje, nós temos um Technicolor revisto, depois o Technicolor foi revisto. Tem uma fase 2 do Technicolor, que eu não estou seguindo muito, mas tem, porque seria a ideia de que você possa ter uma nova geração de leptons, que vão ser os leptons que vão fazer a quebra da simetria. E essa quebra da simetria vai dar também o Higgs composto. Então você tem hoje em dia o que eles chamam de uma quarta geração de leptons que vai induzir a quebra espontânea da simetria. Porque uma questão que fica do mecanismo de Higgs é qual é a origem desse parâmetro. Vamos colocar esse parâmetro aqui, vamos dizer que esse parâmetro aqui é negativo. Agora, qual é a origem? E aí a gente vai ver a massa das partículas, ela é calculável em termos do campo de Higgs e do valor esperado no vácuo do campo de Higgs das constantes de acoplamento, de Gauge e de Gauss. Agora, o bóson de Higgs, a massa dele já sai esse parâmetro. Você não tem um mecanismo que gere a massa do campo, a massa do bóson. A massa do bóson de Higgs ela fica como um input, ela não é gerada por ninguém. Então isso é um ponto fraco do ponto de vista construtivo. Você está gerando todas as massas a partir de uma interação mais fundamental. Mas a massa do bóson de Higgs ela é dada à mão, ela é colocada à mão. Mas ele é o dono, você deu a pedra da moeda para ele? A massa. Você esperaria que a massa dele pudesse. Mas o técnico que quer, alguma coisa deve ser a mão para ele. Não, você tem que botar parâmetros também. Mas você gostaria não de ter, assim, você gostaria que todas as massas fossem, quer dizer, no caso do tecniférmio, a massa é gerada dinamicamente. Então você precisa colocar um parâmetro de massa arbitrário. Mas ali deve ter alguma coisa dele, né? Tem a interação deles. Mas você não coloca um parâmetro
parâmetro de massa. Você tem uma interação e aí, a partir dessa interação, você gera massa. Aqui a coisa é um pouquinho mais arbitrária, por isso. Então, quer dizer, a ideia do técnico Fermi, ela veio para tentar resgatar um pouquinho, né? Assim, dar um pouco mais de princípio fundamental para a massa. Mas você acha que esse técnico Fermi com interação gerando massa, que se aproximaria mais dos anos 30? Se aproximaria mais dos anos 30. Se aproximaria. Porque aí as massas viriam sempre das interações. Você não precisa colocar esse campo. Você coloca mais campos, você coloca os técnicos Fermi, mas a massa vem da interação. Os técnicos Fermi são muitos? Não. É um técnico, no caso, na antiga quebra de lâmpada, eles têm números quânticos de SU2 infinito. Eram 4 técnicos Fermi? Era do Blade of técnico. Isso. Então a coisa assim, é uma questão, não é que chega a você trocar 6 por meia dúzia, mas é uma questão de você ter mais princípios. Como você falou, era mais próximo dos anos 30. A ideia de você gerar massa pela interação e não por um campo. Bom, então. Mas quer dizer, em resumo, dizer que tanto o técnico Fermi quanto o Higgs, a ideia é que para gerar massa, você precisa botar um campo, alguns campos lá. Precisa. Numa casa você precisa introduzir objetos novos. Precisa funcionar, né? Campos extras, né? Isso, campos extras, exatamente. Então, no setor leptônico, né, a gente tem o Lagrangiano de Dirac. O Lagrangiano de Dirac para os leptons left, do blade left, e o Lagrangiano de Dirac para o left, para o setor right. Se chama Tech Fermi, né? Tech Fermi. Eu vou ver a relação histórica, se começa com a ideia, né? Eu vou dar uma olhadinha. Mas eu sei que o nome assim, forte da época era o CQV, que era da Universidade da Flórida, e também. Era Susskind também? Susskind também, Zahavi, Susskind. Então, esses eram pessoas ligadas aos técnicos. Eu vou ver se a coisa começa com Einstein, se eu não estou lembrado. Não estou lembrado, não sei. Se eu não soubesse, eu não tinha esquecido. Eu vou dar uma olhada. Técnico Fermi. Beleza. Então, a gente está. Só estou enchendo o saco porque está falando. Em resumo, eu estou entendendo que você tem um duplete e um singlete. E para botar massa, eu preciso botar ou um outro campo escalar, ou técnico Fermi, ou tem alguma outra coisa que a física encontrou. Tem dimensões extras também. Você pode buscar massa por mecanismos de comparação. Mas sempre tem que botar um outro campo. Você tem que mexer, ou mexe na dimensão, ou coloca mais dimensão, ou coloca mais campo. Você tem que alterar. Você não, quer dizer, o que se coloca é que você não consegue só com esses campos gerar massa. No caso dos técnicos Fermi, você introduz férmios mais fundamentais. No caso de dimensões extras, ou no caso que a luz é clara, você pode gerar massa também com compactificação espontânea. Mas você tem que introduzir novas estruturas, né, para poder essa massa ter uma certa origem. No caso do modelo padrão, aí, né, a gente coloca o campo de Higgs, que parece ser a maneira mais econômica. Você se mantém em 4 dimensões e você tem só esses férmios fundamentais. A pergunta é, se esses técnicos férmios são férmios mais fundamentais, nós ainda não os detectamos. Então, posso ser que a gente detecte, são férmios que vão ser detectados mais à frente. Eles têm massa mais alta, então eles vão ser detectados numa próxima geração. Na época, vamos dizer assim, o que foi razoável foi colocar o campo de Higgs, né? Até porque com férmios você pode formar escalares. Então, pode ser que deveria ter na natureza, né, algum tipo de campo escalar. E aí você coloca esse campo escalar em acoplamento dilcal com os férmios e você consegue gerar massa. Quer dizer, era o que se encontrou no momento. E aí, claro, a coisa foi ganhando força, foi ganhando espaço, né? Por que não? Depois veio a supersimetria nos anos 70. A supersimetria mostra que
parceiro, quer dizer, você associado a férmions, você pode ter bósons. Então, se tem os férmions, será que não teria também os bósons associados a esses férmions, né? Quer dizer, os partículas bosônicos dos férmions conhecidos? Então, a ideia se pensou que pudesse ser também o bóson de Higgs. Depois viu-se que não, mas se pensou que o bóson de Higgs pudesse ser o setor escalar partículas dos férmions. Depois viu que não. Os férmions vão ter seus partículas escalares e o Higgs vai ter seus partículas fermiões. É como se tivesse, tivesse um Higgsino, né? Você tem o Higgs e tem o parceiro supersimétrico dele, que é o Higgsino, que é um fóton, que é um férmio, que não é um férmio do modelo padrão, que não é nem o elétron, nem o neutrino. Então, mas as ideias, elas iam convergindo muito para que esse campo escalar devesse aparecer. Como a gente se lembra, teve muitas críticas também. Justamente Technicolor é uma crítica à quebra da simetria, à quebra espontânea da simetria feita pelo O que é interessante é que não se encontra, por exemplo, quando você pega o dia, você bota o que é a massa? A massa é o polo de uma função de green de 2 pontos. Você não está botando massa, está botando parâmetros de massa permitido por uma simetria, e daí você está vendo uma massa pelo propagador. Então a massa não está, ali a tua teoria não está preocupada na questão de massa. A massa é 2 igual a P2 mais M2. Okay. Nessa coisa, você de repente, seja por um por outro, você não consegue botar massa se não botar alguma coisa ad hoc. Entender assim. E daí, será que você, porque mexer na massa é mexer num assunto meio privilegiado, você mexer em massa, carga, etc., são assuntos chamados deuses. Você que esteja certo, mas tem que tomar, mas o que é cuidado é que nos modelos, esse modelo, baseado nessa simetria S2+1, você foi obrigado a botar a massa com ad hoc. Ela não foi uma coisa natural, vindo. Essa turma de dimensão, você fala de que ano disso? Bom, isso aí entrou a partir de 78, né? Foi quando você faz compartificação espontânea. Isso entrou por aí. Depois veio, no final da década de 90, as branas. Aí você tem dimensões extras que não são compactas também. Mas todos querendo botar massa. Também você coloca massa. Agora, eu acho que, por exemplo, nesse pessoal, só não estou mentindo, sabe? Esse pessoal de Strock, se for ver algum comentário deles assim, sobre essas múltiplas maneiras de botar massa, interferindo no sentido original. O Strock, ele, inclusive, nas aulas dele, ele mostrava que você poderia, quer dizer, ele tinha lá uma formulação em que você gera massa sem o Higgs. Ele fazia essa formulação. Ele tem, eu acho que eu posso recuperar os artigos Strock e o colaborador dele, Morchio. Strock e Morchio, eles têm os trabalhos em que eles fazem geração de massa sem campo de Higgs. Eles não adotam a ideia do campo de Higgs e mostram como que você pode gerar massa. Não estou lembrando, se eles introduziam novos férmions, não era Technicolor, certamente não era, mas eles tinham um mecanismo lá, quer dizer, a quebra espontânea de simetria, em que você, quer dizer, a quebra espontânea de simetria, da geração de massa, você gera massa sem a introdução do bóson de Higgs. Eu posso recuperar esses trabalhos. Morchio e Strock, é um trabalho do final dos anos 70. Eles botavam alguma outra coisa adicional? Eles tinham um modo de gerar massa, quer dizer, eu lembro que tinha um pouco, a técnica que eles usavam era a teoria de grupo, mas não era teoria de grupo, tinha uma argumentação física mais sólida, né? Mas que podia, eu vou recuperar o trabalho deles lá. É um trabalho até simples, a ideia é bem interessante, né? Bem bonito o trabalho, em que ele mostra que pode gerar massa sem. Quer dizer, era uma coisa que foi discutida, eu lembro dessa discussão do Strock, lá no ICTP mesmo, lá em Trieste mesmo, até com pessoas que trabalhavam fortemente com quebra espontânea da simetria, e ele mostrava que aquele trabalho dele, você podia gerar massa sem introduzir o bóson de Higgs, sem o bóson de Higgs.
Eu vou dar uma olhadinha, eu não me lembro muito bem da argumentação dele, mas era simples. Lembro que era uma argumentação bem simples e bem razoavelmente física. Bem física, bem física do ponto de vista de Eu princípio. fiz esse teu curso aí, se você pudesse fazer essas notas, Tá? massa, Technicolor, Tá, vou ver isso. Animation, estoque, Vou ver a origem da discussão. arquivo de. E sempre vamos lá, você tem que botar alguma coisa de volta para a massa, né? Stroke. Era o pessoal lá de Pisa. O Thiago está com o computador aí? Sim. Tenta colocar assim, F.stroke, que é Franco Stroke. Ó, F. Vamos ver se a gente localiza F.stroke. E eu acho que era G-Mork. Bota aí 1980. Seria 79 aí. Dá uma olhadinha que eu acho que a gente consegue localizar isso. Ah, você também está procurando, né? Não, deixa eu lá. Stroke, né? É. Vou buscar ainda vou conectar aqui. Ah, tá legal. Ainda está sem conexão. Que a discussão deles é bem interessante. Pelo tempo, o trabalho deles, mais ou menos. Deixa eu ver. Higgs, de alto centro, Ah, então é esse. É esse aqui. Esse aqui é exato, é Fronic, Mork, Stroke. Deixa eu ver. Tenta abrir esse aqui, por favor. Esse de 80? Né? É o Physics Letters, tá certo, Physics Letters de 1980. Deixa eu ver aqui. Ó, argumenta-se, né, que o parâmetro de ordem dependente do grade, que é o valor esperado no mapa do Higgs, se anula, né, se anula devido a efeitos não perturbativos. O conflito com a filosofia padrão da geração de massa é resolvido mostrando uma formulação invariante de gauge, onde partículas com diferentes massas correspondem a diferentes campos invariantes de gauge. Né? Então, argumenta-se que a expansão perturbativa é assintótica para as funções de correlação dos campos invariantes de gauge. Então é isso mesmo. É o trabalho que eles introduzem, o seguinte, eles introduzem uma espécie de campos compostos para descrever as partículas com massa. E eles dizem, e esses campos são campos invariantes de gauge. É uma formulação apropriada. Então, é de 1980, realmente, essa formulação do Stroke. Eu vou apurar isso melhor para vocês. Mas é uma formulação em que você tem o mecanismo de Higgs. O mecanismo de Higgs que ele fala é geração de massa, mas sem o bóson de Higgs. Quer dizer, mecanismo de Higgs sem Higgs. Quer dizer, geração de massa sem quebra, quer dizer, geração de massa sem quebra espontânea da simetria. Você não tem um Higgs que quebra espontaneamente a simetria. Você gera campos compostos massivos. É uma formulação que, inclusive, é não perturbativa. Agora, qual o preço que se paga por campos compostos? O preço que você paga por campos compostos é mostrar que esses objetos compostos. O que é um campo composto numa teoria quântica de campos? Quer dizer, como é que você vai ter estados ligados desses campos fundamentais para formar esse campo composto? Quer dizer, o problema que fica maior depois é você saber qual é o mecanismo que vai fazer esses estados ligados em teoria quântica de campos. Então, um campo composto, ele no fundo está descrevendo partículas que poderiam ser compostas. E aí, qual é o mecanismo? Não faz sentido, só foi uma pergunta bruta. Eu tenho neutrino e elétron que são campos elementares. Isso. Faz sentido eu interagir com campos compostos? Na verdade, ele vai dizer que o que vai representar o elétron e o neutrino são campos compostos, porque eles dizem que você vai ter campos invariantes de gauge,
que vão ter as massas. Quer dizer, as massas vêm para esses campos que são invariantes de gauge, que são campos compostos. Né? Na verdade, você estaria dizendo, nesse caso, que é como se tivesse um mecanismo que condensasse objetos mais fundamentais para formar o elétron. Que é o que vai gerar a massa do elétron. Eu vou abrir o Então, o elétron e o neutrino seriam campos compostos. o neutrino não, porque o neutrino não tem massa, mas o elétron. O elétron é campo Esse é uma espécie de campo composto. Aí vamos dar uma olhadinha, que a linha deles é bem interessante, mas assim, era uma linha mais axiomática, mais fundamental. Ela não, o pessoal da fenomenologia, o pessoal da física de partículas não incorporou essa teoria, então não incorporou esse ponto de vista. Mas o que ressalta, José, é que, digamos, de todas as Higgs, Technicolor, essa da MF Stroke, todas elas vão ter, me parece que a massa não surge naturalmente, como é esperado de... Você tem que mexer no teu conceito de massa. Você tem que gerar um mecanismo, tem que ter um mecanismo para geração de massa. A massa, ela não aparece só com o que você tem. Se você tem só aqueles campos, você precisa de coisa nova para gerar massa. A massa, ela tem. Eu queria só colocar isso, assim, que dentro desse contexto que a gente está colocando, né, que a gente está usando, a seguinte coisa. Quando a gente olha o termo de massa do férmio de Dirac, o que a gente vê é que essa massa, quer dizer, isso aqui poderia muito bem vir de um escalar, de uma interação tipo Yukawa, né? Constante acoplamento, férmio e escalar. O que a gente espera é que, se algum mecanismo físico vai fazer com que esse escalar se torne uma constante, a gente consegue gerar massa a partir de um escalar. E esse escalar, ele mistura justamente as quiralidades. Então, é um pouco, vamos dizer assim, uma propriedade, uma qualidade interessante do campo escalar, que é a interação com escalares, ela flipa a quiralidade, ela muda a quiralidade. Então, um escalar pode ser um bom candidato para massa. Eu estou colocando assim, isso se pensou na época, né, com um pensamento um pouco do Salame. Já que você tem o lepton left, tem o neutrino left e não tem o neutrino right, mas tem o lepton right, você precisa juntar o lepton left com right através de um escalar. Esse foi o pensamento. E aí, como é que um campo escalar pode ficar constante? Então, o Salame viu lá na tese de doutorado dele, escalares carregados, né? E a gente viu que aqui nós temos um pouco do leite de Higgs, né? Então, do leite em que tem um escalar carregado, o leite de Higgs é isso aqui. Um escalar com carga positiva e um escalar com carga zero. Claro que aí a antipartícula, né? Quer dizer, o φ star ou o φ dagger, né? Ele vai ser φ mais star, quer dizer, então vai ser o φ menos e o φ zero star. Onde tem escalares carregados. Escalares carregados, quando eles interagem eletromagneticamente,